Oi, gente! Quero dizer que estou um pouco constrangida de falar aqui. E quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu vivi há uns meses atrás. E muita gente daqui não sabe sobre isso, porque foi uma luta interna, assim. Então, vim aqui contar e testemunhar para vocês, porque se hoje eu posso contar é porque o Senhor transformou e me curou. Amém? E já aviso que se por acaso eu chorar aqui, não se preocupem, porque não é choro de tristeza, é um choro de alívio, de gratidão, é um choro de cura e de transformação no Senhor. E a alegria de estar aqui, poder contar isso para vocês. Ai. Então, para iniciar, eu quero dizer para vocês como tudo começou, né? E lá em agosto, na passagem de agosto a dezembro do ano passado, eu comecei a notar que eu vinha com frequência algumas sensações de tristeza, algumas reflexões um pouco. Eu fiz, meu Deus, eu não posso contar para ninguém isso, as pessoas vão me ver de uma outra forma. A minha fé está abalada nesse momento, eu não posso falar para ninguém isso. E aí eu me calei, não contei para ninguém da minha família. Tentei passar acho que um mês aí sozinha nisso, até que um dia eu fiz, não está dando não. Minha psicóloga falou assim, olha, ou você vai contar para sua mãe, ou eu vou fazer uma ligação para ela e a gente vai contar juntas. Eu fiz, olha, Sandra, eu preciso que você ligue, eu preciso que você fale, eu não tenho coragem para falar sozinha. E aí ela falou para minha mãe, quer dizer, no dia que ela disse que ia falar, eu falei, não, mãe, vem cá, por favor, eu tenho uma coisa para te contar. Parecia que eu tinha quebrado uma coisa assim, e fiquei com muito medo. E eu contei para minha mãe, e eu lembro que naquela hora, foi um alívio contar. Mas a reação da minha mãe foi, olha, você vai passar por isso, você vai conseguir. Eu, tá bom, eu vou conseguir. E eu contei para ela tudo. Minha mãe é minha melhor amiga. E eu contei para ela todos os sentimentos que eu estava passando naquele momento. E eu, por ter um tabu muito grande pela depressão, eu não queria tomar medicação. E minha mãe também, ela não queria que eu tomasse. Então, a gente até pensou em procurar alguma farmácia que fizesse remédios homeopáticos, que são remédios mais naturais. E a gente não fez isso. Passou o ano novo, então ficamos aí uns 4 meses sem remédios. Até que estava tudo uma bagunça. Eu não consegui fazer isso sozinha. E até que um dia falei, eu estava chorando muito nesse dia, eu cheguei para minha mãe, mãe, olha, eu sei que você não vai gostar do que eu vou te falar, mas eu preciso dos remédios. Eu não vou conseguir sozinha. Eu não estou conseguindo sozinha e eu vou precisar dos remédios. Me desculpa, mas eu vou precisar disso. E aí, ainda assim, gente, era um cansaço tão grande que eu sentia. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E na minha faculdade eu estava por um fio. Eu perdi a vontade de estudar, perdi a vontade de querer fazer os trabalhos que eu tinha tanto prazer. Normalmente eu era a pessoa que iniciava e ia à frente das coisas. Alguns professores meus da faculdade perceberam isso. E, enfim. E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro, eu tive uma oração muito sincera ao Senhor. Eu falei para Ele que eu não estava aguentando, que estava sendo muito difícil para mim e que eu precisava de ajuda, porque senão eu não ia conseguir passar por aquilo. E eu só fazia pedir perdão a Deus, porque era uma culpa muito grande de estar sentindo e passando por aquilo.
E só para falar que minha vida não parou nesse momento todo, era uma confusão na minha mente, mas eu estava aqui adorando, eu estava aqui orando, eu estava servindo. E eu lembro que eu falava assim, olha, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Eu preciso de algo para conseguir, pelo menos, ocupar minha mente nessas situações. Eu estou com um tempo muito vago. Me coloca alguma coisa para restaurar minha alegria. Me ajuda, me ajuda. E aí, foi mais ou menos nessa faixa aí de janeiro, fevereiro, que eu fui demitida do lugar e comecei a trabalhar em uma escola. E para mim foi uma realização, porque era uma escola bilíngue. Eu não sabia falar muito inglês, mas eu amava crianças e eu amava adolescentes. E ali eu tinha muito contato com eles. A minha chefe naquele momento era uma pessoa muito legal. E aí então para mim eu fiz, obrigada a Deus, era isso que eu estava precisando. E aí, depois de um tempo, além disso, eu comecei a ser voluntária na Vila Betânia, onde eu via meninas ali em situações de risco, violação de direitos. E para mim também foi um momento muito bom, porque eu consegui servir mais. E eu achei que estava tudo bem. Aí eu fui no psiquiatra, né? Como eu falei que eu pedi para minha mãe, implorei para a gente ir no psiquiatra. A gente foi no psiquiatra da minha família. E aí eu contei para ele tudo que eu estava passando. E aí ele falou, olha, eu vou te passar uma pequena dose desse remédio aqui. Porém, esse remédio, ele não é a sua cura. Você vai ter que lutar pela sua cura. A sua cura precisa ser conquistada, e se você vai conseguir. E quando você conseguir, o mérito é todo seu. Não são esses remédios que vão te trazer a cura. Eles vão te fazer com que a passagem desse momento seja um pouco mais fácil. Mas a responsabilidade e a luta pela cura é sua. E naquela hora eu fiz, tá bom, tá certo, eu vou conseguir. E aí comecei a tomar os remédios, começaram os efeitos colaterais. E que era uma das coisas que eu tinha mais medo, gente, porque o efeito do remédio é que você fique apática. Então, eu não tinha alegria, eu já não tinha. Eu também parei de sentir tristeza. Eu fiquei, gente, por muito tempo. Parecia que as coisas estavam acontecendo, era só um barulho. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. E eu perdi minha capacidade praticamente todinha de pensar. Eu fiquei parecendo um manequim, sem conseguir pensar em nada, ter opinião para nada, olhar vago para tudo. E eu perdi peso. Foi horrível. Foi um momento horrível que eu passei. E eu sabia que o remédio estava me consumindo e não estava adiantando. Então eu tinha que aumentar mais as doses, e mais, e mais, e mais. E eu não conseguia, gente, ter iniciativa para começar uma conversa. Eu não conseguia fazer nada em casa. E antes, o que eu conseguia me levantar, eu falava, olha, eu não vou chegar ao ponto de não me levantar da minha cama, eu não vou fazer isso. Mas teve uma hora que eu não conseguia nem ir para a faculdade. Foi o mês que eu mais faltei na faculdade. E eu era uma das pessoas que mais ia. Então eu faltei muito na faculdade. Eu quase fui reprovada por falta. E eu não conseguia mais ver vontade de fazer nada na minha vida. E aí, nesse meio tempo, eu ainda trabalhava lá naquela escola. E aí, eu acabei começando a ser humilhada na escola que eu trabalhava. Eu fui chamada de amadora, que nada que eu conseguia fazer eu estava entregando.
que eu demoro. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Muito pelo contrário, eu sempre fui feliz em fazer e entregar excelência em tudo que eu faço. E ouvir essas palavras para mim foi horrível, porque só mostrava que o que eu estava passando só era uma reafirmação. E eu lembro que eu comecei a mandar muitas mensagens para minha mãe. Eu falava: mãe, eu não estou aguentando aqui, eu não estou aguentando, eu estou sendo desrespeitada. E minha mãe falava: filha, você vai aguentar, ora. E eu, estou orando. E eu mandava mensagem para minha família, minha mãe, meu irmão, minha família. E no grupo com eles, mas porque pensa em família, pensa em um grupo grande, né? Mas era só minha mãe e meu irmão. E aí eu mandava dizendo assim as coisas. E aí, gente, como cristã que sou, eu sabia que se eu tirasse a minha vida, eu só ia para um lugar, né? E aí, eu trabalhava nas Graças, Casa Forte. Eu voltava de Uber Moto, porque eu detesto o trânsito. E aí, a minha oração, todo o caminho para casa, era que acontecesse um acidente e eu morresse ali. É estranho falar isso, desculpa. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas essa era a minha oração todos os dias que eu ia trabalhar. E quando eu chegava em casa, isso não acontecia. O acidente não acontecia. Eu orava para acordar morta. E aí, eu voltei para o psiquiatra, porque a gente tinha que voltar algumas vezes para dizer como é que estava se sentindo, para ver se aumentava as doses ou não. E eu nem contei isso. Eu não contei isso para ele. Nem minha terapeuta sabe, porque eu sabia que se eu falasse isso, anularia um pouco mais da pouca fé que eu estava tendo naquele momento. E aí, ainda me sentindo sozinha, a sensação que eu tinha era que eu estava num barco. Eu lembro que eu falei isso para mim, que eu fiz meio que a sensação que eu tô é que eu estou num barco e eu estou indo contra a maré, está muito difícil. Eu estou sozinha nele. E aí... E aí eu voltei para o psiquiatra, falei que não estava adiantando, a gente aumentou as doses novamente. Mas eu conversei com ela e ela me deu uma palavra de contentamento no Senhor. E uma das coisas que eu mais me julgava naquele momento, porque além de tudo, havia uma voz na minha cabeça que me culpava por estar passando por aquilo, por ser crente e estar passando por aquilo. E eu lembro que um dia eu orei, eu estava no meu quarto, eu orei, falei com o Senhor, fiz: Deus, olha, você sabe o que eu estou passando. Eu posso esconder de todo mundo, mas não sei como esconder de você. Eu estou com vontade de morrer aqui. Eu estou te pedindo todos os dias para que você tire a minha vida. Eu não tenho nem a capacidade de fazer isso, mas eu estou te pedindo. Me ajuda. Me ajuda. Eu estou me sentindo tão hipócrita. A sensação, gente, era de ser a pessoa mais hipócrita do mundo, porque eu estava ali, com os braços levantados, orando pelas pessoas, mas eu precisava de oração naquele momento. E eu me sentia culpada por tudo, por ir na Vila Betânia, ver a situação das meninas,
em situações tão difíceis, mais difíceis do que eu. E eu, cristã, com Deus, passando por isso. E eu, ainda em oração com o Senhor, Ele falou comigo sobre uma canção de Laura, que fala o nome da música é Alegria Está Por Vir. Depois vocês escutem, porque é uma música muito linda. Eu vou até pegar a letra aqui para mostrar para vocês. Mostrar não, né? Eu também não vou cantar, não. Eu só vou ler. Não chore, por favor. Desse deserto se fará um jardim. Levante o seu olhar, o sol já vai surgir no horizonte. Se lembre dos tempos antigos, de cada promessa de outrora. Esse não é o fim, é só um capítulo da história. A alegria está por vir. E lá no finalzinho ela fala, porque vai repetindo, e diz: a mesma mão que formou você, a mesma voz que te nomeou, vão fazer o que você ainda não vê. O dia chegará e triunfará a esperança, e no futuro o choro será uma lembrança. E naquele momento eu percebi que se eu não lutasse, se eu não corresse atrás, não ia ter ninguém que pudesse fazer isso por mim, então eu precisava fazer aquilo. Então eu orei, entreguei ao Senhor, falei sobre a escola que eu estava trabalhando, falei sobre tudo que eu estava ouvindo, falei sobre os sentimentos de hipocrisia que eu estava ouvindo. E aí o Senhor, aos poucos, foi falando comigo. Eu fui demitida da escola. Eu lembro que foi uma alegria. Pela primeira vez, gente, eu senti alegria por ter sido demitida. E foi o início de que eu percebi que o Senhor estava me ouvindo. Eu sabia que ali era o início de algo. E aí eu comecei a ouvir mais músicas de alegria. Eu já ouvia, eu consegui ouvir mais. E era chorando ouvindo música de alegria. Essa música Tua Alegria, eu estava chorando enquanto estava escutando ela. E depois, de ter sido demitida, isso aí em abril desse ano, lembra que eu falei que eu estava querendo entregar aos ministérios? Eu recebi a resposta do Senhor sobre isso. Era um momento também onde o Ministério da Mídia estava passando por uma dificuldade muito grande. A gente tinha uma escassez de pessoas. E eu falei: Senhor, eu vou entregar isso, está muito difícil. E o Senhor me lembrou de um tempo que eu me afastei dele. Teve um tempo aí que eu me distanciei do Senhor, e o meu primeiro passo para me distanciar do Senhor foi entregar os meus ministérios. Eu deixei de servir no infantil, deixei de servir no louvor, eu deixei de servir na mídia, e foi aí que tudo foi à ruína. E aí o Senhor me mostrou que o Evangelho não é só quando a gente precisa, mas é quando a gente precisa dar. E o Senhor me ensinou ali que era na dependência que eu precisava entregar a Ele. Era dependendo dEle que eu precisava servir. Era dependendo dEle que eu precisava orar pelas pessoas, orar por alegria, ver alegria em tudo, mas entendendo que eu precisava depender dEle. E Deus me ensinou a olhar para tudo com perseverança. E me mostrou que tudo que eu precisava
era enxergar com os olhos dele. E um versículo que mexeu muito comigo foi Filipenses 4:8. Não sei se o pessoal pode colocar aí. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. E aí, o Senhor, Ele falou novamente: não é só você que tem domínio sobre a sua mente. Eu tenho domínio sobre a sua mente, eu tenho domínio sobre os seus pensamentos. E os meus pensamentos são de paz. E o Senhor veio e falou isso comigo. E aí tudo começou a melhorar. Mas claro que ainda tinha seus altos e baixos. Mas a sensação que eu tinha de estar no barco sozinha mudou. E quando foi em junho, a minha caixinha de remédios acabou e eu não tomei mais. Quando foi em junho, eu acabei sendo contratada em um outro lugar. E eu enxergo muita bondade de Deus nesse lugar que eu estou. É um lugar onde eu nunca achei que eu pudesse estar. Eu trabalho hoje em dia como videomaker de 2 cirurgiões plásticos. E é uma área que junta a publicidade, que é a área que eu estudo hoje em dia, junta também com a minha outra faculdade, que é a estética. E é uma área que eu me sinto muito realizada e foi o que eu mais pedia para o Senhor. Para que eu me sentisse realizada em um emprego, que eu me sentisse feliz em um emprego e que eu não passasse por aquilo que eu passei. Com as palavras que eu ouvi. E eu queria concluir um pouquinho, porque essa é a minha história. É breve, mas eu quero dizer que a depressão eu já vivi. Eu sei que ela é silenciosa para muitos, imperceptível para pessoas, mas que para o Senhor nenhuma das nossas dores é imperceptível. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. E eu sei que a gente tem uma geração que é emocionalmente frágil, mas o Senhor, Ele vem para restaurar essa geração. E restaurar emocionalmente essa geração. Curar as feridas de alma, curar as feridas de mente. E a sensação que eu falava de estar num barco contra a correnteza podia até existir, poderia até realmente ser uma sensação de estar tudo mexido, mas eu nunca senti que Deus me desamparou. E foi nesse lugar que eu aprendi o que é depender do Senhor. Que a alegria ela não está em circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, mas que a circunstância está, que a alegria está na presença do Senhor. No contentamento e na presença do Senhor. E queria que abrisse lá em Salmos 16, 11. Caramba, foi rápido. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E
Quantos aqui creem que no Senhor há plenitude de alegria? Quantos aqui creem que no Senhor vocês são completos em alegria? E, sabe, a depressão, ela me ensinou que nós temos e sempre teremos duas escolhas em nossas vidas. Ou a gente para e lambe as nossas feridas, deixando que elas nos consumam, ou a gente deixa que Deus venha agir na dor, restaurando, curando, transformando e trazendo plenitude em presença, em alegria, em restauração. E eu confesso que na minha vida toda eu nunca parei para orar por alegria, mas eu venho dizer para vocês que vocês nunca devem deixar de orar por alegria no Senhor. Porque os dias ruins vão vir, os desertos vão vir, mas há diferença quando o Senhor está conosco. Há uma diferença quando os nossos olhos voltam para o Senhor, enxergam alegria em estar presente, consagrados em uma vida entregue ao Senhor. E isso é alegria. Alegria é ter acesso livre ao Senhor. Alegria é poder ter facilidade em debruçar na palavra. Alegria é a gente poder estar aqui nesse lugar com o Senhor. Alegria é poder ter comunhão, ter amigos em Jesus. E não deixem que a nossa mente, que é tão enganosa, acreditar que em algum momento a gente esteve desamparado e sem felicidade no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa base de tudo. A alegria em estar e viver debaixo do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, da plenitude em alegria no Senhor. E vão ter dias em que a gente não vai ter vontade de se levantar. Vão ter dias que a gente não vai ter vontade de orar por essas pessoas. Vão ter dias que a gente não vai ter vontade de fazer o básico na nossa vida. Mas quando estamos cheios e completos no Senhor, há alegria em tê-lo. Nós lembramos que a nossa força está nele. Não é nos nossos pés, não é nas nossas mãos, mas é no Senhor. Há alegria em ter um coração onde há habitação para o Senhor. E é isso. Quero dizer que eu estou alegre no Senhor. E foi até engraçado que na adoração profunda eu fiz orando, fiz: Senhor, traz paz sobre a minha vida, traz alegria novamente sobre a minha vida. E, gente, eu saí da adoração profunda com uma dor na panturrilha, foi tanto pular de alegria. E eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça-feira com dor na panturrilha. Sinal de que eu preciso aí malhar essas pernas, porque o Senhor tem muita porção de alegria para nós. E vamos aí saltitar de alegria no Senhor. Enxergar e vê-lo nas pequenas coisas. E que, se tem uma doença silenciosa como a depressão, precisamos lembrar que a voz do Senhor, ela é alta e ouvinte sobre isso. A voz do Senhor, ela vem mais alta, maior, forte, perseverante, alegre sobre a nossa vida. E é isso. Ora, né? Vamos ficar de pé, gente.
eu queria pedir que vocês não se dispersassem nesse momento. Queria pedir que as pessoas que se sentem sozinhas, se sentem com pensamentos ruins, onde não há alegria, ou que não está nem tão grave como está, mas está no início de uma fase onde há cansaço, que se você se identifica com isso, você pudesse vir aqui na frente. Mas eu queria orar antes por tudo, e enquanto eu estou orando, se você se identifica com isso, você pudesse vir aqui. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque você é digno, Senhor. Aquele que é digno de ser exaltado, Senhor Jesus. Pai, te peço nesse momento, Senhor, que você possa vir silenciando, Senhor, calando, Senhor, qualquer julgamento, Senhor. Qualquer pensamento de fracasso, Senhor. Qualquer pensamento de inutilidade, Senhor Jesus. Qualquer mentira que o diabo trouxe sobre a mente da tua geração, Senhor Jesus. Mas que você venha, Senhor, com pensamentos de verdade, Senhor. A afirmação sobre teus jovens. Que você possa, Pai, renovar as forças, Senhor. Renovar a alegria, Senhor Jesus. Que você possa trazer, Senhor, um batismo de alegria sobre essa igreja, Senhor. Um batismo de alegria sobre essa geração, Senhor Jesus. Onde o diabo, Senhor, quer colocar pensamentos vãos, Senhor. Escuridão, Senhor, que haja a tua luz, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, invade as casas, Senhor. Invade a casa dessa geração, Senhor, desses jovens amargos, Senhor Jesus, em alma e espírito, Senhor Jesus, com coração cansado, Senhor Jesus. E que você, Pai, que você, Senhor, seja o Rei, Senhor Jesus. Seja, Senhor Jesus, a alegria, Senhor, sobre essa geração, Pai. Que nós, Senhor Jesus, nos dias difíceis, Pai, nos dias cansados, Jesus, nos dias tristes, nos dias maus, Senhor, a nossa mente, Senhor, os nossos olhos, Senhor Jesus, possa enxergar a plenitude e alegria em você, Senhor. A plenitude e completude, Senhor, em você, Senhor. Há contentamento àquele, Senhor, que tem um coração entregue, Jesus. Há plenitude em te servir, Senhor, em consagrar a nossa vida a ti, Jesus. Em ti, Senhor, nós somos alegres, nós somos completos, Pai. Não há palavras, não há afirmações, Senhor, que venham maior que a tua opinião sobre nós. Então, Pai, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem sobre eles, Senhor. Vem sobre a tua geração, Senhor. Sobre os teus jovens, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Não deixe que os dias ruins, Senhor, apaguem, Senhor. Anulem, Pai, as tuas promessas, Senhor, sobre a nossa vida. Que nunca venha o esquecimento, Senhor, sobre a tua promessa sobre nós. Sobre a promessa da tua volta, Senhor. Que nunca nos esquecemos, Pai, da saudade que temos em ti. Que nada, Senhor, anule, Pai, a afirmação que temos em você, Senhor. A identidade que temos em você, Jesus. E que os nossos olhos, Senhor, nunca se fechem, Pai, para aquilo que é amável, para aquilo que é justo, para aquilo que é de boa fama, Senhor. Que os nossos olhos estejam atentos a Ti, Senhor. Que nunca haja cansaço sobre os nossos joelhos. Que nunca haja cansaço sobre a nossa mente para lembrar o quanto você é digno. O quanto você é louvável, adorável e amável para nós. No nome de Jesus, Senhor. Lembra, Pai. Traz a lembrança todos os dias.
todos os dias, Senhor. Traz a lembrança, Senhor, que não é nenhum remédio, Pai. Não são as circunstâncias, Senhor, mas é você. É você, Senhor. A fonte inesgotável de alegria. A fonte inesgotável de alegria. É você, Senhor. É você, Senhor. É você, Senhor. Traz batismo de alegria, Senhor, sobre a tua igreja, Pai.